Beleza. Amanda perdeu. Amanda, as duas lives estão lá no IGTV ainda, tá? Dá pra ver ainda, mas eu vou tirar mais pra frente, tá? Ai, ai. Bora começar, galera? Vamos nessa? Aproveitar agora que o pessoal já entrou. Galera, queria pedir pra vocês, ó. Quem chegou agora, quem puder, já dá o coração aí, já aperta o dedo no coração. E pega o aviãozinho e envia aí mais para uns 2, 3 amigos que possam se beneficiar aí com os treinos em casa, tá? Então já manda aí para alguém que você conheça, pra gente começar a nossa terceira live, certo? Vamos começando, né? O pessoal que for entrando aí no meio vai pegando o assunto. Qualquer dúvida é só me chamar aí que quando eu olhar eu paro um pouquinho para tirar essa dúvida, beleza? Vamos lá então, tô aqui com o meu roteiro, né, para não me perder, pra gente seguir uma linha de raciocínio. Caso haja alguma dúvida eu paro, explico, mas para voltar aqui pro roteiro, pra gente seguir certinho até o fim da live, tá? Então vamos lá. O que eu estou fazendo hoje, né, na verdade esses 3 dias que eu venho fazendo, segunda, terça e hoje quarta, é a semana dos resultados de academia treinando em casa, que é uma sequência de 3 lives, a gente já teve 2, essa é a nossa última live, mas explicando um pouquinho mais como você pode, vamos dizer, o passo a passo de como você pode transformar seus treinos em casa, ou ter os mesmos resultados dos treinos em casa, daqueles que você teria treinando na academia. Então, por que eu resolvi colocar essa sequência de lives para vocês aqui? É porque eu via muita gente que, devido ao Covid, por exemplo, né, por mais que as academias estejam abertas, tem muita gente que ainda está com receio de voltar a treinar na academia. E na verdade, tudo que eu passei aqui, tirando a primeira aula que eu falei muito de exercício para dentro de casa, mas tudo que eu passei aqui na segunda live e hoje vai servir também para galera que está treinando na academia, tá? Mas basicamente é para vocês entenderem que vocês conseguem ter os mesmos resultados, vocês conseguem se manter ativos, vocês conseguem não perder aqueles resultados que vocês já estavam tendo treinando na academia, fazendo os treinos dentro de casa. Você não precisa necessariamente daqueles equipamentos modernos que tem na academia, só para ter... Só para ter os resultados que você... só para conseguir resultados, né? Treinando em casa, você conseguindo adaptar algumas variáveis de treino, que eu falei muito na aula de ontem, na live de ontem, você consegue muito resultado mesmo treinando em casa, tá? Então vamos lá, um resuminho rápido. Oi, Carol. Um resuminho rápido do que a gente falou na primeira e segunda live. Primeira live, a gente falou muito sobre os exercícios que a gente consegue fazer dentro de casa que podem substituir os exercícios da academia. Então, só para relembrar um pouquinho, a gente falou, por exemplo, que o leg press pode ser substituído pelo agachamento dentro de casa, o supino pode ser substituído pelo apoio no solo, né, no chão, e aí aquelas máquinas de remada ou puxada a gente consegue fazer trabalhando, por exemplo, uma remada com a mochila, ou até com um elástico, né, com aquelas super bands que eu apresentei. E ainda apresentei quais são os objetos que você pode utilizar como peso, né, como equipamentos no seu treino. Então a gente viu galão de água, produto de limpeza, mochila, os equipamentos que a gente pode comprar, né, que são bem baratos, aí, relativamente baratos, cerca de 100, 150 reais você consegue adquirir um kit de elásticos, uma super band, um TRX, que são aquelas faixas em suspensão, enfim. Já na segunda live, eu mostrei aqui como é que vocês podem intensificar o treino de vocês pelo próprio movimento, né? Porque o treinamento, a gente tem que ter a ideia que o nosso treinamento não é só peso, não é só porque eu estou pegando menos carga que eu vou ter menos resultado que os treinos quando eu fazia na academia com mais carga, né? Já que lá tem outros equipamentos, tem muita anilha, tem muito halter, né? Eu falei para vocês, né? A gente deu a ideia que o nosso corpo não entende onde a gente está treinando e não entende
como que você está pegando de peso, quanto que você está pegando de peso, e sim o esforço que você gera para aquela musculatura. Então a gente viu que, por exemplo, eu posso aumentar um pouco mais o número de repetições para fazer um treino mais intenso. Eu posso estar trabalhando com a velocidade de execução mais lenta para você intensificar mais o trabalho muscular. Eu posso estar concentrado, né, mantendo foco na minha musculatura. Eu até falei a curiosidade que o pessoal tem um estudo que o pessoal teve resultado até trabalhando sem carga, né? Então, só focando na musculatura e fazendo a contração máxima que ela conseguia ali no movimento, sem necessariamente segurar algum peso, você conseguiria ter resultado. Então, foram estratégias no próprio movimento que a gente pode alterar para dar esse resultado dos treinos da academia, mesmo treinando em casa, tá certo? E hoje é o passo mais avançado. Então, a gente veio progredindo, sabendo quais são os exercícios. A gente veio para a segunda live, veio falando sobre como você pode mudar o seu movimento para intensificar mais. E hoje na terceira live a gente vai falar muito dos passos mais avançados, ou seja, para aquela galera, por exemplo, que mesmo treinando em casa, mesmo controlando todas aquelas variáveis que a gente falou na live de ontem, e mesmo assim o treino ainda está leve, agora a gente vai dar um passo a mais. Agora a gente vai falar muito dos passos mais avançados, né? Que é o que eu uso com o pessoal mais treinado da minha consultoria, por exemplo, para triplicar os resultados que a gente conseguiria treinando em casa, beleza? Vamos nessa? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, que como eu falei, não consigo ver nada com essa luz. Certo, vamos lá. Hoje então, o que a gente vai falar? Como é que a gente vai trabalhar? Hoje eu vou falar dos métodos de treino, tá? O que são os métodos de treino, galera? Os métodos de treino são alterações que a gente faz em um movimento específico, tá? Que a gente consegue aumentar a intensidade daquele exercício, certo? É uma variação que eu faço durante o meu movimento. Em vez de eu fazer aquele movimento tradicional, vou fazer o exercício só 10 repetições. Não. A gente utiliza outras estratégias dentro desse próprio movimento que a gente consegue aumentar mais a intensidade desses treinos, tá? Só que tem um probleminha, muita gente acha que é só sair fazendo método. Provavelmente você já fez algum método de treino, mesmo sem saber, mas o pessoal acha que é só sair colocando um método adoidado no seu treino que vai deixar o treino mais intenso. E na verdade não, na verdade o método ele vai servir para me dar alguma coisa a mais que o movimento tradicional já não me dá mais. Então, para eu começar a fazer os métodos, a utilizar os métodos no meu treino, eu preciso antes ter uma base no treinamento, que foi justamente o tema das outras duas lives. Então, percebe que tudo é uma progressão. Não adianta eu querer pular a etapa lá de, já descobri como é o movimento, agora eu vou sair fazendo um monte de método de treino, né? Porque isso daí não vai intensificar o seu treino. Na verdade, você vai estar fazendo só meio que firula, achando que está intensificando o treino, mas não está. Então faz o passo a passo. Vê a base lá, por exemplo, do treino 2, agora que você já sabe os movimentos, vê a base da live 2, desculpa, que a gente falou de controle de movimento, de tudo. Intensifica seu movimento, faz o movimento direitinho, concentra na musculatura, e a partir do momento que você for evoluindo nisso daí, aí sim vai entrar a live de hoje. Aí sim a gente vai começar a falar dos métodos que a gente vai utilizar para intensificar o treinamento. Beleza? Hoje eu separei 3 métodos para a gente falar aqui e vou dar os exemplos e mostrar como fazer. São vários métodos, tá? E não tem como a gente falar de todos os métodos aqui hoje em uma live só de 40 a 60 minutos. Beleza? Então eu vou fazer as lives, eu vou fazer os métodos aqui hoje, vou explicar como é que você vai fazer o método. Se você quiser tentar aí na sua casa só para você ver a diferença que é você fazer um método de treino de um movimento tradicional, dá para fazer, tá? E a partir do momento que as dúvidas forem aparecendo, é só vocês colocarem aqui no chatzinho aí que eu paro um pouquinho a live para tentar responder. Beleza? Vamos nessa? Preparados aí? Todo mundo já pegou uma mochila, um galão de água, um peso para fazer comigo? Dá um ok aí. Galera, envia aí
aviãozinho aí para quem vocês sabem que podem se beneficiar com os treinos em casa, tá? Tudo certo? Todo mundo comigo? Vamos começar? Nem o que? Vai fazer não? Bora! Beleza, vamos nessa. Então, como eu falei, a partir do momento que a gente treina bem, agora a gente vai começar a colocar os métodos para intensificar mais o treinamento, beleza? Primeiro método que eu vou falar com vocês, que eu gosto de utilizar bastante nos treinos com os meus alunos, é o método da oclusão vascular, certo? O que é esse método? O método da oclusão vascular, a base dele é a gente fazer uma isometria, a gente segurar o movimento por alguns segundos, geralmente 20, 30 segundos, antes de fazer as repetições do exercício, tá? Para que vai servir isso daí? Quando eu faço essa isometria, bora Magri, vamos fazer, não vai só olhar não. Então, ó, quando eu faço essa isometria, né, quando eu seguro o movimento antes de fazer o número de repetições, eu acabo contraindo minha musculatura, colocando minha musculatura numa contração maior. E essa contração da musculatura, né, como se a musculatura ficasse mais inchada, né, quando a gente faz a contração, essa contração vai dificultar a passagem do sangue ali, a oxigenação naquela musculatura, certo? E por que isso é interessante? Lembra o que eu falei na live 2? Quem estava comigo na live 2 sabe que eu falei que eu falei muito daquela queimação do músculo, né? Que eu falei que esses treinos em casa, justamente por ter menos carga, é importante a gente concentrar nessa queimação do músculo. Fazer de tudo para o músculo queimar mais ainda. É complicado, é difícil, é meio dolorido, mas eu preciso tirar o músculo do conforto para ele responder, né? Então, essa oclusão vascular, essa isometria, ela vai fazer justamente isso. Ela vai dificultar toda essa passagem do sangue, dificultar a oxigenação e, consequentemente, essa queimação na musculatura vai aumentar mais ainda, certo? E aí, quando a gente está fazendo um movimento, eu já vou partir de uma situação em que a musculatura já está queimando pra caramba, beleza? Geralmente a gente faz essa isometria, podemos fazer essa isometria, dependendo do exercício, em duas situações. Ou na contração máxima do movimento, por exemplo, no arremado, eu vou segurar lá atrás, fazendo força aí no meu braço, nas costas, para depois fazer o número de repetições. Ou no ponto de maior dificuldade do exercício. Todos os exercícios têm um ponto em que para uma mesma carga, ele fica mais difícil, tá? Então eu vou usar muito o agachamento. Eu vou usar muito... Eu sei bem o que é essa queimação. Pois é, a Lúcia aí é minha aluna de personal. Sabe que na hora que é para treinar direitinho, o bicho pega, né? Beleza. Então eu vou usar muito o agachamento para dar o exemplo para vocês como é que vocês vão fazer esse método, tá? Vamos lá então. Como é que seria aí o método da oclusão vascular para a gente colocar no treino? Então já treino bem pra caramba, já consigo controlar tudo aquilo que a gente viu na live 2. Vou começar a utilizar os métodos de treino. Primeiro, oclusão vascular. O que eu vou fazer? Vou segurar, no caso, no ponto de maior dificuldade do movimento. Então, geralmente aqui, ó, mais ou menos quando minha perna está paralela ao solo, tá? É o ponto de maior dificuldade, por exemplo, do agachamento. Beleza? Então, vou segurar lá por 20, 30 segundos. E depois que der os 20, 30 segundos, aí sim eu começo a fazer o número de repetições que foi planejado. Beleza? Quem aí já conseguiu fazer alguma vez a oclusão? Quem já fez? Quem já sentiu a dificuldade e quer fazer esse método de treino? Bota aí nos comentários. Alguém? Ó, minha mãe aí, Helpinha, sabe que quando faz aí a isometria,
fica meio complicado depois de fazer o número de repetições que foi planejado, né? Principalmente se a gente, além de fazer a isometria, controlar bem o movimento. Amanda também. Perfeito, tá? Então esse é um método de treino que ele é relativamente simples de ser feito, tá? Mas que você vai conseguir aumentar muito a intensidade do seu treino, justamente por conta daquela queimação que a gente sofre na musculatura. E lembrando, essa queimação vai lá sinalizar para o nosso corpo construir mais músculo, certo? Então eu posso fazer isso em praticamente todos os exercícios, né? Eu posso fazer no agachamento, eu posso fazer no afundo, mesmo esquema, segurei 20 a 30 segundos e depois vou fazer o movimento. Posso fazer nos exercícios de braço, no bíceps, por exemplo, seguro de 20 a 30 segundos e acabo fazendo o movimento aí com mais intensidade. Beleza? Dúvidas da oclusão vascular? Algum exercício que vocês gostariam de saber? Onde é que vocês vão fazer a oclusão? Essa isometria, né, no caso. Alguma dúvida do porquê usar a oclusão? Não? Posso seguir? Vamos lá. Segundo método aí. Então já anotem aí, né, a isometria antes de fazer as repetições, 20 a 30 segundos, para já conseguir colocar aí no seu treinamento, próxima vez que for executar. Só para você me dar o feedback se realmente ele aumenta a intensidade ou não, tá? Segundo método de treino que eu trouxe aqui para vocês, também é um método que vai causar uma queimação absurda na musculatura, que vai servir para intensificar ainda mais o nosso treino. E o método eu chamo ele de pico de contração, tá? O que é o pico de contração? Para que serve o pico de contração? O pico de contração, na verdade, é que para a gente contar, na hora do movimento, para a gente contar uma repetição, na verdade eu vou fazer uma repetição e meia, tá? É como se eu fosse fazer uma repetição e meia para contar um só. E geralmente essa meia repetição é no ponto em que minha musculatura tem que fazer mais força para sustentar aquela carga. Nesses pontos de dificuldade que eu falei da oclusão, lembra? Então nos pontos de maior dificuldade do exercício, eu vou fazer esse pico de contração, esse meio movimento. E aí eu vou de novo causar aquele estresse metabólico que eu comentei, né? Aquela queimação absurda na musculatura também. Também é um método extremamente eficiente quando a gente trabalha com pouca carga, tá? Porque como eu dobro praticamente o número de repetições, né? Um pouquinho menos que isso, mas eu faço muito mais repetições se a gente for contar uma repetição e meia, eu acabo aumentando muito aquela queimação na musculatura sem precisar praticamente usar muita carga, certo? Beleza? Alguém já usou aí pico de contração? Acho que a galera que tem aula comigo já usou, né? O da curtinho e completo. Vamos pro exemplo? Vamos lá. Então, ó, os exercícios que eu comentei, por exemplo, tá? O agachamento. Como é que a gente faria com esse pico de contração? Já presta atenção aí para colocar no treino também. Não precisa fazer todos os métodos de uma vez, tá? Você pode ir a cada planilha de treino, por exemplo, né? A cada de 20 em 20 dias, 25 em 25 dias, 30 em 30 dias, você mudar o método de treino que você faz. Tá certo? Mas vamos lá. Pico de contração. Segurei o peso, mesma coisa lá, o mesmo agachamento, só que agora a gente vai fazer um movimento completo e um curto, tá? Então seria mais ou menos isso. Como eu falei, o ponto de maior dificuldade do agachamento é quando minha perna está paralela ao solo. Então o que a gente vai fazer aí? Desci tudo, vou fazer uma curta passando do ponto de dificuldade, desço de novo e uma completa. Mais uma vez, desço tudo, uma curta e uma completa. 2. E assim eu vou dando sequência até o número de repetições que a gente planejar, né? Então, por exemplo, se for de 8 a 10 repetições, de 10 a 12 repetições,
em cada repetição eu vou fazendo esse movimento curtinho. Pode tentar. Você vai ver que, na verdade, às vezes você não precisa nem de carga quando você faz esse método. Tá certo? Então, ó, por exemplo, nos exercícios de peitoral, o apoio, né? Se o apoio estiver leve, eu tô aqui, tô lá no chão, né? Deixa eu ver se eu consigo alterar. Então, se eu estiver lá no chão fazendo o movimento do apoio, em vez de eu fazer o movimento completo, eu vou fazer uma curta e uma completa. Beleza? De novo. Uma curta e uma completa. Então, para o pessoal de novo que o treino já está mais fácil em casa, que já não tem mais sobrecarga para estar aumentando nos exercícios, coloca esse método do pico de contração para você ver se a intensidade não vai aumentar bastante. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida desse método? Algum exercício que vocês queiram saber como é que aplica esse método? Se não, coloca o ok aí pra mim, que a gente vai dando continuidade à live. Nada? Tranquilo? O Marcelo falando que tá tranquilo aí. Nenhum exercício? Vou seguindo então, hein? Até que altura seria a curtinha? Beleza, vamos lá. A curta, ela sempre vai ser até o ponto que você passar um pouquinho do ângulo de maior dificuldade do exercício. Como assim? Vamos lá. No agachamento eu não falei que o ângulo de maior dificuldade é quando minha perna está paralela ao solo? Perfeito. Então até onde vai ser a curtinha? Ó, desci tudo. Vou fazer a curtinha até eu passar dessa angulação um pouquinho e volto. Beleza? Consegui tirar a dúvida? Então sempre você vai fazer a curtinha até o ponto em que você passa um pouquinho desse ângulo que a gente chama de ângulo de desvantagem, né? É o ângulo em que para uma mesma carga fica muito mais difícil o exercício, o movimento. Beleza, perfeito. Vamos para o terceiro método que a gente vai falar hoje aí, tá? O terceiro método, eu coloquei um método aqui, um tipo de método aqui, que ele é mais interessante, não é que ele é mais interessante, mas que ele serve também para a galera que está treinando com mais carga, uma galera que já tem um certo nível de, uma certa quantidade de peso dentro de casa e aí tá podendo treinar com mais carga aí. Mas eu vou mostrar aqui, dá para fazer também com pouca carga, tá? Você só vai ter que controlar um pouquinho mais aquelas variáveis de treino que a gente falou na live 2, na live de ontem, tá? E o método, provavelmente, quem já treinou em academia aí já fez, tá? É o drop set, tá? O que é o drop set? O drop set é o seguinte, a gente vai fazer o número de repetições planejado, tá? Até chegar na falha do movimento, né? Até eu não conseguir mais fazer o movimento ou chegar muito próximo a isso. Já aconteceu com você? Está fazendo o movimento e, cara, ou travar, não sai mais nenhuma repetição, ou pelo menos eu sei que se eu, por exemplo, no agachamento, se eu descer para subir mais um, eu não consigo subir mais. Já aconteceu com alguém aí? Pois é, essa é o intuito dos treinos, né? A gente conseguir treinar com mais intensidade, justamente para a gente não precisar de um volume muito grande de treino. Então não preciso ficar muito tempo dentro da academia. Eu posso fazer um treino muito mais curto, só que para isso eu tenho que aplicar intensidade. Eu tenho que levar aquele esforço muscular mais próximo do meu limite, tá? Mas vamos lá, o que seria o drop set? Então eu vou fazer o número de repetições planejado até chegar na falha do movimento ou muito próximo a ela. E depois eu já vou diminuir a carga de treino, tá?
logo em sequência, sem descanso, eu diminuo a carga de treino para continuar o meu movimento. Ué, Rodrigo, mas para que você vai fazer isso? É porque quando eu diminuo a carga de treino, eu consigo ainda recrutar mais um pouco de fibra, das fibras musculares que ainda não foram trabalhadas durante esse movimento, para desgastar ainda mais minha musculatura como um todo, certo? Então, aí, Noemi já fez, tá vendo? Então, quando a gente faz esse drop, essa queda de carga, é como se eu conseguisse manter minha musculatura mais tempo sob tensão, manter minha musculatura mais tempo contraindo e, consequentemente, eu consigo aumentar a intensidade desse treino, só com esse simples ajuste da queda de carga. Lembrando que a queda é sem descanso, tá certo? Não é tipo, fiz até a falha, vou esperar um tempo de descanso de 1-2 minutos para depois diminuir. Não, é logo em sequência e isso conta só uma série do treino, tá? Então vamos lá, vamos usar o exemplo aí que a gente tá falando sempre do agachamento. Então a gente pega uma carga do agachamento que você consiga fazer o número de repetições, mas chegue nesse número de repetições no limite. Por exemplo, quero fazer entre 10 a 12 repetições, mas a carga está tão justa, está tão certinha, que se fosse para fazer 13 repetições eu não conseguiria. Beleza? Então, ó, peguei uma carga que eu só consigo fazer entre 10 a 12 repetições e vou fazer o movimento. Vai chegar num ponto, né, se a gente acertou a carga direitinho, que na hora que eu for tentar fazer a última repetição eu não vou conseguir. Ao invés de parar meu movimento aqui, eu diminuo a carga, soltei a carga e continuo fazendo o exercício. Até não conseguir de novo fazer uma repetição completa. Até travar novamente e eu não conseguir mais fazer as repetições. Certo? Então já é mais um método. Deu para entender, galera? Como é que funciona esse método Drop Set? Manda um ok aí. Caraca, com a janela fechada tá quente pra caramba. Tá doido. E o pessoal tá fazendo uma farra aqui embaixo. E aí, deu pra entender? Ok? Tá? Então eu posso usar isso para todos os exercícios. Certo? Então eu só preciso achar uma carga mais alta, né? Vamos colocar assim, que a gente consiga fazer o movimento até o número de repetições desejados no limite do treino, né? Ou seja, não adianta eu pegar um peso aqui, é de 10 a 12 repetições, fiz 12, beleza, vou largar e fazer de novo. Não, você tem que levar a sua musculatura até o limite. Não dá, o ar é só do outro lado. E se eu abrir aqui a janela e o barulho entra. Mas vambora. Dá pra levar assim. Beleza? Então assim, eu posso fazer em qualquer exercício. O interessante é, para eu fazer esse tipo de método, é que eu ache a carga adequada para fazer aquele número de repetições no limite, que eu não consiga fazer mais nenhuma repetição, ou que eu chegue bem próximo a isso, para depois eu diminuir a carga e dar sequência no meu treino. E aí, a intensidade desse treino, a intensidade para essa musculatura, ela vai ficar muito maior do que um treino tradicional, por exemplo, que eu consiga fazer aqui. Mas é importante entender, cara, tá quente, chega, eu tô cansado. Mas é importante entender que não adianta você querer fazer qualquer um desses 3 métodos que eu apresentei se você não tem aquela base boa que a gente falou antes. Entende? Então eu preciso... Tudo que eu fiz aqui desde segunda-feira com vocês foi uma progressão. Ai, Letícia. Tudo que eu fiz aqui com vocês foi uma progressão. Então eu ensinei o mais básico, que seriam os exercícios que você consegue fazer dentro de casa. Eu ensinei como vocês controlam esse exercício para dar mais intensidade. E depois que você consegue controlar esse exercício, dando mais intensidade, aí sim você vem para o método de treino, né? Como eu falei, não adianta você querer pular etapas aí.
Porque se você só fizer o método de treino sem aplicar a intensidade adequada no exercício, tanto faz. Só vai estar perdendo tempo. Entende? Entendido? O pessoal tá me zoando aí por causa do ar, né? O problema é da galera que, em plena quarta-feira, quer fazer farra. Não entendo isso. Beleza? Me dá um ok aí se vocês entenderam o método de treino. O drop set. Quem entendeu aí o drop set, dá um ok. Entendido? Marcelo provavelmente já fez esse método. Eu também. Paris também. Beleza. Então assim, e como eu falei, são diversos métodos de treino que a gente tem para colocar em prática, tá? E na verdade, as prescrições de treino, vamos dizer assim, elas vão variar em torno desses métodos, entende? Não só dos métodos de treino que eu apresentei hoje, né? Mas dos outros diversos métodos que tem. Ou até, dependendo do seu condicionamento, você tem que dar um passo atrás. Você tem que ir lá para a Live 2, por exemplo, para você entender como você controlar melhor o seu exercício. Porque às vezes só pelo controle do exercício, né, nem precisa dos métodos de treino no momento que você está agora. Só pelo controle do exercício, pela intensidade que você dá no controle do exercício, o seu treino pode evoluir absurdamente. O que eu vejo mais errado na academia é a galera querer pular etapas, querer ir pro método e tá fazendo o movimento lá de qualquer jeito. Ah, beleza. Fiz aqui minhas 15 repetições. Sai até com aqueles pezinhos coloridos pela academia, né? Faz um exercício e já leva junto. Vai fazer bíceps, vai fazer agachamento, vai fazer tudo com o mesmo peso. E não. Vocês têm que entender que o nível de esforço para cada exercício ele é importante. O treino ele é desconfortável, principalmente esses treinos com mais repetições, ele é um pouquinho mais desconfortável mesmo. E a partir do momento que você consegue dar mais intensidade no seu treino, no tradicional, nas repetições do exercício, aí sim a gente dá, vamos dizer, um upgrade para os métodos de treino. E a grande brincadeira aí, na verdade, é a gente variar dentro desses métodos de treino. E o segredo mesmo é a gente saber qual o melhor método de treino para você fazer naquele momento, na sua realidade, tá? Ou qual é o método de treino que é mais interessante para aquele momento com aquela carga. Lembra que eu falei do quebra-cabeça? Né? Então agora a gente vai ajustar, vai alinhar, vai juntar as peças do quebra-cabeça, tanto da Live 2, da velocidade do movimento, da amplitude do movimento, do número de repetições que eu vou fazer, e aí eu vou encaixar com o método de treino que eu preciso fazer naquele momento, tá? O segredo do treinamento, na verdade, ele é isso, tá? É você saber quando que você tem que fazer determinado tipo de treino para a sua realidade atual, certo? Tranquilo? E é por isso, galera, que eu vou abrir já o momento das perguntas, tá? E aí pode ser pergunta só dos métodos, pode ser das 3 lives que a gente falou, certo? Mas é por isso, é justamente para entender, para organizar esse método para vocês, que eu estou disponibilizando 3 vagas da minha consultoria, que eu decidi abrir 3 vagas da minha consultoria online, certo? E para a galera que ficou até o final aqui da live, para a galera que está assistindo, vai ter um desconto especial aí, tá? Vou dar 30% de desconto na consultoria de treino, tá? Online. É um período em que eu vou acompanhar vocês por 100 dias, tá? E minha função vai ser justamente essa: ajustar o seu treino, planejar o seu treino, montar esse quebra-cabeça, e você só vai ter o trabalho, vamos dizer assim, de fazer o treino. Eu ajustando, planejando direitinho o treino para você, e você conseguindo executar. Oi, Carol. Eu ajustando esse treino direitinho para você, planejando de acordo com o seu nível de condicionamento, com o que você tem disponível e
como você precisa treinar naquele momento e você executando, não tem como dar errado. Eu vou encurtar a distância de onde você está hoje para onde você quer chegar, seja aumento de massa muscular, seja emagrecimento, tá? Condicionamento físico, saúde, enfim, né? Então eu vou fazer um planejamento específico para você durante esses 100 dias. E como eu falei, para quem está na live aí até agora, o desconto vai ficar de 30% em cima do valor total. Eu fui fazer uma pesquisa, tá? E esse plano de 100 dias de acompanhamento, ele sai mais barato por mês do que uma oferta no McDonald's. Então, um sábado aí que você foi no McDonald's comer lá seu Big Mac, você conseguiria pagar aí a consultoria por mês por 100 dias para ter esse acompanhamento, tá? Ah, Rodrigo, é só para quem tá treinando em casa? Xande, é porque, ó, o tripé aqui, a luz vem bem no meu olho, cara. Então, às vezes, eu sou meio vesgo também, né? Mas às vezes eu não vou conseguir olhar diretamente, não. Ai, ai. Então, galera, ó, eu fiz essa pesquisa aí, um fim de semana que você vai comer o McDonald's, separou o McDonald's aí e consegue fazer esse planejamento, consegue fazer esse investimento em você durante esses 100 dias, tá? Beleza? Travou aí pra vocês? Manda um ok aí. Manda um travou, não travou, tá tudo de boa pra mim, por favor. Travou, galera? Esperar alguém responder aí. Nada? Normal? Posso continuar? Beleza. Perfeito. Então, assim... Perfeito. Xande, não entendi exatamente sua pergunta, mas já respondo, tá? Então, assim... Quem tiver interesse em entrar aqui pro time... Beleza. Quem tiver interesse... Obrigado, galera. Quem tiver interesse em entrar pro time, tá? Pro meu time de consultoria, com esses 30% de desconto, vai me mandar um direct quando acabar a live, falando que estava na live e quer participar, quer saber um pouco mais, que eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá bom? Então, de novo, minha função vai ser fazer todo esse planejamento durante 100 dias, montar esse quebra-cabeça para vocês e vocês vão só ter o trabalho de fazer o treino. Fazendo o treino, fazer tudo direitinho que eu planejar, com certeza vocês vão ter o resultado que vocês esperam, seja treinando na academia, treinando em casa. Ah, beleza. Ah, Rodrigo, é só para treino em casa, já que o tema dessas lives todas foram para treinos em casa? Não. O planejamento é para onde você for treinar com o equipamento que você tiver, tá? Eu trouxe essa temática das lives justamente porque eu estava vendo muita gente parada só por conta que em casa não tinha equipamento, não tinha peso. Então eu quis trazer um pouquinho dessa realidade para vocês entenderem que dá para ter ótimos resultados treinando em casa também, treinando com pouco peso. Basta entender um pouco mais de treinamento para ajustar isso daí. Beleza? Vamos lá. Vou abrir aí... O copo tá aí, né, Xande? Vou abrir aí o momento das perguntas, tá? Quem tiver alguma pergunta sobre alguma coisa dessa live, pode ser dessa live, pode ser das lives anteriores que a gente falou muito aí. Eu lembro que alguém falou de abdominal, eu lembro que alguém falou de aeróbio, né? Em casa. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, agora é a hora. Vou dar um tempinho para vocês colocarem aí. Pode ser aqui no chat, pode ser naquele balãozinho das perguntas, tá? É só colocar que a gente tira as dúvidas. Vamos lá. Alguma dúvida? Quem não tiver dúvida de nada, nenhum exercício, nenhum método de treino que a gente falou, nenhuma variável do treino, né, que é importantíssimo, bota um ok aí pra mim. Dá pra colocar um método de treino
Como é? Dá para colocar mais de um método no mesmo treino ou é melhor só um por vez? Olha só, eu aconselho a fazer só um método por vez, tá? Por quê? Geralmente quando a gente embola muito o treino com um monte de método, a gente acaba se perdendo no método e esquece de aplicar intensidade no nosso treino. Então não é a quantidade de métodos que vai fazer seu treino ficar mais intenso, é como você faz aquele método, ou na verdade como você faz aquele exercício. Então se você conseguir aplicar uma intensidade no próprio exercício, já vale mais a pena do que sair aplicando um monte de método. Então, por exemplo, tô treinando em casa ou na academia, tá? Tô treinando em casa ou na academia e o treino tá leve para mim, eu não tenho mais carga para ajustar, ou então o movimento tradicional já não me dá tanto resultado assim, já tá fácil para minha musculatura, aí eu começo a complementar com os métodos, beleza? E aí geralmente a gente fica um tempo com o mesmo método. Eu sugiro aí de 3 a 5 semanas, depois a gente alterna o método, tá? E vai fazendo essa sequência de acordo com a proposta de cada treino. Se o meu treino é para queimar mais, por exemplo, eu posso usar aqueles dois métodos algum dos dois métodos que eu apresentei hoje, os dois primeiros, ou a oclusão ou pico de contração, por exemplo. Ah, eu quero fazer mais força, eu tenho mais peso naquele momento, uso o drop set, por exemplo. Tá certo? Consegui responder? Vamos lá, Gislene. Gostaria de saber sobre repetições para hipertrofia. Top. Na verdade, Gislene, o que a gente tem percebido na prática e o que os estudos estão mostrando hoje em dia é que, independente do número de repetições, podem ser poucas repetições ou muitas repetições, você consegue ter hipertrofia, tá? Você consegue ganhar massa muscular. Desde que você consiga aplicar um esforço alto para a sua musculatura, tá? Então, quando eu falo em esforço alto, às vezes treinos com mais carga é mais fácil de chegar nesse esforço mais alto. E quando eu falo de treinos com menos carga, aí a gente vai ter que trabalhar mais próximo da falha, chegar naquele limite. A partir do momento que eu chego nesse limite e eu dou o descanso adequado, a alimentação adequada, o meu corpo vai responder aumentando aumentando a nossa massa muscular, tá certo? Então parece que o segredo, na verdade, é o esforço aplicado na musculatura, independente se eu faço poucas repetições ou se eu faço muitas repetições. Para ter ideia, por exemplo, hoje em dia tem estudos mostrando que até com mais de 20 repetições, desde que a gente chega até a falha, a gente consegue ganhar massa muscular, né? Numa mesma proporção de treinos com menos repetições e muita carga, certo? Espera aí rapidinho, deixa eu só ver aqui uma... Qual mais eficiente, fazer o movimento devagar ou parando? Não sei se eu entendi direito, mas seria fazer o movimento lento, normal, né? Ou se fazer com aquela oclusão que eu apresentei, é isso? Se for isso, na verdade, os dois são eficientes. É como eu expliquei para a Gislene aí, como eu expliquei nessa outra pergunta. O importante é o esforço, é chegar na falha do movimento. E nisso daí é um quebra-cabeça, né? Se eu estou fazendo um movimento devagar e aquele peso já está leve, e eu não consigo mais aumentar o peso, agora eu vou começar a usar aquela isometria, né? Aquele movimento, aquela parada antes das repetições, para aumentar um pouco mais a intensidade do treino. E aí eu continuar tendo respostas aí no ganho de massa muscular, por exemplo. Tá bom? Consegui responder? Era isso? CrossFit, intensidade alta ou academia mais focalizado? Vamos lá, Xande. Primeiro, qual o objetivo? Que a gente tem que entender hoje em dia que o CrossFit, na verdade, é uma competição de você com você mesmo, né? Então é você fazer o máximo de repetições que conseguir ou pegar o mais peso que conseguir, dependendo do que o treinador pede ali para você. Então, você consegue ter hipertrofia, se for o caso da hipertrofia que você está falando, você consegue ter hipertrofia com o CrossFit? Até consegue, mas levando a sério os dois modelos de treino,
aí a musculação vai te gerar muito mais hipertrofia, tá? E um probleminha hoje que eu vejo no CrossFit, né? Que eu vejo na maioria, tá? Não são todos. É que às vezes você trabalha muito o mesmo grupamento muscular várias vezes, né? Sem um descanso adequado entre eles. E por isso que lá no começo, hoje em dia se vê menos, mas lá no começo do CrossFit se via muita lesão. Porque você faz um esforço muscular absurdo, só que você não dá tempo para você descansar. Se a gente for pensar em hipertrofia, a nossa construção muscular, né? O nosso ganho de massa muscular, na verdade, é no nosso descanso. Quando a gente está treinando, o que acontece é um desgaste muscular. E não é que sua musculatura aumenta naquele momento, não. Sua musculatura vai aumentar no período de descanso. Justamente para você conseguir aguentar aquele tranco de novo, né? A próxima vez. Beleza? Musculação igual a padrão ouro para hipertrofia. Perfeito. Tá? Até hoje, pelo menos o que a gente vê é que não tem outro tipo de treino para hipertrofia, pelo menos, que seja mais eficiente. Certo? Ah, mas eu vejo no CrossFit aquela galera tá toda sarada. Pô, mas no CrossFit a galera se alimenta direitinho, a galera treina direitinho, faz o que o professor manda, não fica lá no celular na hora do treino. Então, se você concentrar, fazer direitinho o seu treino, vai dar resultado. Pode ficar despreocupado. E aí, galera, mais dúvidas? Alguma pergunta a mais? Se não tiver, manda um ok aí pra mim. Tranquilo? Pessoal que tinha me perguntado aí de abdômen, de aeróbio, tá aí na live ainda? Qual é a dúvida? Ok. Beleza. Valeu, Chante. Obrigado. Ok, sem nenhuma dúvida, nada de treino? Perfeito, então. Então, só para relembrar, galera que está até o final da live, eu abri condições para minha consultoria de 100 dias de acompanhamento nos treinos, tá? Onde eu vou planejar e estruturar todo o seu treino durante esses 100 dias e sua única preocupação vai ser executar. Executando, você vai encurtar esse seu caminho que você está hoje para onde você quer chegar. Pode ser em academia, pode ser dentro de casa, em algum parque. Eu vou adaptar o treino para o que você tem de disponível aí para você, tá? E para vocês que estão até o final, 30% de desconto, tá? No valor total do plano de 100 dias. Eu não consigo fazer para todo mundo, eu vou abrir 3 vagas só, tá? Encerrando essas 3 vagas eu volto o valor original. E como eu falei, vi lá o preço da promoção do Big Mac, sai mais em conta fazer o planejamento, hein? Incluir corrida ou caminhada nos treinos? Depende, Carol. Que objetivo? Enquanto você me fala o objetivo aí, então, ó, você que tem interesse em fazer esse planejamento, né, em entrar pro time da consultoria fitness, você vai me mandar um direct, beleza? Falando que tava na live e perguntando como é que funciona, que eu vou explicar direitinho, passo a passo de como funciona, de como você vai receber o treino, de quanto em quanto tempo a gente troca de treino, tá? Para aí você ver se você tem interesse em fechar o planejamento ou não, tá bom? Beleza, emagrecer. Colocar aeróbio ou não? Eu colocaria, tá? Só que tem um ponto importante. Você tem que entender o volume do treino que você vai fazer, tanto de aeróbio quanto de musculação, e onde encaixar esse treino aeróbio. Porque senão, se você faz um treino sem esse planejamento, pode acontecer do treino aeróbio atrapalhar o desenvolvimento da musculação. É uma coisinha que a gente chama de efeito de interferência. Então, por exemplo, o treino aeróbio prejudicar a nossa força, o treino aeróbio prejudicar o ganho de massa muscular, entende? Então, assim, dependendo do número de dias que você tem disponível para treinar, tá?
E dependendo do seu nível de condicionamento e dependendo do seu objetivo principal, nesses pontos aí a gente vai planejando quando que você vai fazer musculação, quando que você vai fazer aeróbio. Para você ter ideia, até o tipo de aeróbio, né? Até o tipo de equipamento que você faz, dependendo, pode acontecer mais o prejuízo do que outros tipos de equipamentos. Por exemplo, tem alguns estudos mostrando que a esteira é mais prejudicial do que a bicicleta, por exemplo. Só que isso está tudo dentro de um contexto de volume de treino, né? A quantidade de treino que você faz e da intensidade do treino que você faz. Mas para o emagrecimento colocaria sim, tá? E aí, galera? Tranquilo? Sem mais perguntas? Lembrando, a condição tá aberta, vai ficar aberta até domingo só, tá? Então, 3 vagas ou até domingo. Fechou domingo eu volto pro valor inicial, o valor normal, na verdade. E quem tiver interesse, valeu, Carol. E quem tiver interesse em entrar pro time aí da consultoria fitness, é só me mandar um direct que eu vou explicar mais como é que funciona. Galera, eu gostaria de agradecer aí a vocês todos que participaram dessa live, principalmente aqueles que participaram de todas as 3 lives, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar, tá certo, né? Eu espero que eu tenha colocado de alguma forma melhor os treinos para vocês, que vocês tenham entendido alguma coisa a mais do treinamento, como aplicar o treino em casa, como utilizar equipamentos, como controlar o seu movimento, como intensificar o seu treino. Espero que eu tenha agregado um pouquinho mais aí nos treinos de vocês, tá bom? E o canal tá aberto, tá? O que vocês tiverem de dúvida, seja sobre esse tema, seja sobre outro tema em relação a treinamento, hipertrofia e emagrecimento, não precisa ficar com vergonha ou guardar para você. Manda no direct, se quiser comenta no post ou manda no direct que a gente bate um papo e eu vou ter o maior prazer em tirar essa dúvida de vocês, tá certo? Se eu souber. Muito obrigado, galera. A gente encerrou aqui a nossa semana dos resultados de academia treinando em casa. Espero que vocês apliquem. Queria pedir para vocês, quem aplicar um dos métodos no treinamento agora, manda um direct para mim também, falando se foi mais intenso ou não, se conseguiu sentir mais o trabalho muscular ou não. Tá certo? É isso então. Valeu, pessoal. Obrigadão.